Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Eu vou comentando aqui o seguinte, hein, Juan? O principal brinde da F18A é a saída VGA, né? Sim, isso é bem legal, hein? CPLD? Tô vendo. Aqui, a Altera Max 2, pelo que eu consigo ver, cara, o 5 tá horrível. EPM, alguma coisa. EPM é CPLD? Geralmente sim. Então deve ser um CPLD. É, CPLD sim, provavelmente. Ele deve ser usado pra fazer conexão entre o... É o quê? É a IDE? É a SD Maper. Ah, tá. Deve ser um CPLD sim. Vou voltar a fechar o cartucho e vamos lá. E a inscrição, né? Made in Cazaquistão. Olha que tem MSX0 no Cazaquistão. A Tecnobyte já vendeu placa pro cara lá. Ah, o Borat. Eu falei pra eles que ele vendeu o Borat. Aliás, curiosidade, eles venderam agora novo país. Me avisaram esse República Tcheca. Olha. Tem MSX0 na República Tcheca. Eu falei, MSX0 é fogo, cara. Parece cearense, tem tudo que é canto. Uma praga esse praga, né? Cearenses não, é MSX0. Fogo. Sim, claro. Não, vai, claro quando você tá falando, Truco, desculpa ter te interrompido. Ah, não, vamos lá. Curiosidade sobre esse F18 é que ele foi anunciado como parte de um projeto. Ele viria a ser um novo ColecoVision. O projeto, infelizmente, não vingou no Kickstarter. Se eu não me engano, o nome era Collector Vision. O que eu achei, ao mesmo tempo, curioso e estranho, é que eles anunciaram o F18 como parte do ColecoVision novo e anunciaram este ColecoVision como código aberto, inclusive usando o código do nosso amigo Fábio Della Venuta. Ou seja, então seria um projeto aberto, mas que usaria o F18 sem código fechado. Eu não entendi como seria a dinâmica da coisa. Eles comprariam, de repente, um F18 pra colocar em cada placa? Não, tudo bem, mas como você vai anunciar com código aberto, entendeu? Eu não entendi muito bem como seria a dinâmica. Se o código ia estar dentro da própria pastilha, porque pelo que pareceu, pelas fotos que eu vi, parecia que era uma coisa só, ou seja, o código do F18 estaria lá dentro de alguma maneira, pelo que eu entendi. Mas como não vingou, infelizmente, talvez a gente não vá ficar sabendo aí da resposta dessa pergunta. E outra curiosidade sobre a F18A, essa iteração mais nova, o MK2, já tem saída HDMI. A anterior só tinha VGA. E o principal, né? Collector Vision Phoenix, não é isso? Isso, exatamente. Tem comentário no Atari Age aqui. Sobre o F18? Sobre ele, mas não tem... Ah, tá. Eu acho que a campanha dele aqui, eu vou postar ali no chatzinho ali. Olha, peraí, cadê? Aqui. Essa foi a campanha original. Eles conseguiram mais ou menos metade do que eles pediam. Aí o projeto não rolou. Eles pediram 230, conseguiram 130, aproximadamente. Fala aqui que ele suportaria o core do Atari 2600. É que isso aqui eu peguei, quando algo que apareceu foi um update. Clicando na campanha, eu tô lendo. A campanha original, você vai ver a comparação de imagem, passou de tamanho. É justamente o que eu comentei, Truco. Ele teria um F18 pra você acrescentar. Não, aqui ele fala, olha, F18 Compatibility Built-in. Será que é só um pino pra você espetar um TMS? Não sei, eu não entendi. Pelo que eu tinha entendido, eu achei que, estaria lá dentro do código seria o F18. Porque se você olhar lá embaixo nas placas, aparece um F18 na primeira. Só que se você olhar na segunda, a primeira é um protótipo. A segunda seria o protótipo foi produzido. Já não tem o F18, ó. E a terceira, que seria supostamente o de produção, também não tem o F18. Só tem o Spartan, o HDMI Framer, que é um SEI que fica bem atrás do HDMI, mas não tem o F18 na placa propriamente dita. Então, o que me leva a crer que, de alguma maneira, o código iria ser aberto. Eu não sei como que o autor encapsularia, já que o F18 não é aberto. Ou eles licenciariam, né? Poderiam usar e pagariam os royalties necessários, cara. Ou assim, eles literalmente desistiram, ficaram só no HDMI ou implementaram o seu próprio, né? Implementaram o próprio core. Pode ser que seja um equivalente ao F18, mas enfim, pelo que parece, não foi pra frente, não sei se vai andar mais, mas vamos ver. Quem sabe isso aí a gente vê mais pra frente aí, se ele aparecendo.
É isso. Uhum. Ei, Juan, você falou uma coisa aqui do F18A que faltou comentar do MK2, é que também assim, eles não vão mais fazer uma placa para cada coisa que você tenha. Eles agora redesenharam a placa para literalmente ocupar o espaço do TMS. Você não tem mais que se preocupar com, tem mais placa indo para cima, para baixo, do lado. Sim. Não, ele tá do tamanho do chip praticamente. É colocar e usar. Você só tem que se preocupar com um lugar para puxar o cabinho HDMI, né? Isso aí é um detalhe que você vai ter quando ele chegar na sua casa. Com o barateamento da tecnologia de fazer placa feita em pressa e multicamada, isso aqui tem no mínimo 4 camadas, por isso que eles conseguiram colocar a placa tão pequena. Bonitinho. Sim, tamanho do CI praticamente. Eles têm uma foto, inclusive, comparando um com o outro. E em comparando um com o outro, tem outro prato bem legal pra coco, né, Juan? Sim, ele não é exatamente o mesmo princípio da F18A, porque é o seguinte, o processador de vídeo do coco de vários outros modelos, assim como era o caso do 9918, o VDG, né, o 6847, a ideia dessa plaquinha não é você prescindir do 6847, você continua precisando do chip original. Esse camaradinho, o Coco VGA, ele monitora os sinais que entram e saem do 6847 para fazer os seus modos de vídeo estendidos. Ele não substitui totalmente o chip de vídeo, mas fora isso ele acaba funcionando de uma maneira similar. Você pega a saída VGA dele para ter o seu vídeo melhorado. Literalmente, ele vê o que o 47 está fazendo e tenta fazer igual, né? Igual ou melhor, por exemplo, você pode adicionar minúsculas, né, numa máquina que não tem aquele VDG T1. Inclusive, acho que modos de vídeo, ele implementa outras paletas de cores e faz uma série de coisas. Inclusive, aqui cabe uma observação minha, que eu fiz um projeto similar, só que para ZX Spectrum, TK90X no caso, que foi que eu chamei de TK-Pi. Na verdade, eu fiz uma interface entre o TK e um Raspberry, que ele fica escutando a escrita no vídeo e gera o seu próprio vídeo. Com isso, eu fiz uma saída HDMI pro TK90X. Inclusive, esse projeto é aberto, é só chegar, pode ir lá baixar, fazer a placa e fazer sua própria TK-Pi para o TK90X. Legal, hein? Engraçado que eu tava falando esses dias um papo sobre TK90X e ZX Spectrum no grupo de MSX, no grupo do Zap de MSX, mas a gente sabe que o Zap de MSX é ambiente de droga. O grupo de Zap de qualquer coisa é ambiente de droga. MSX é só um detalhe. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. Falaram no grupo de WhatsApp de MSX, uma pessoa perguntou brevemente antes que a foca aparecesse, né? Pra lembrar, pra focar no assunto. O pessoal falou sobre a diferença do TK90X e ZX Spectrum e falaram a questão chamando de RGB, coisa de RGB, tudo mais com essa placa da TK-Pi, dá pra jogar em HDMI e resolve o problema todo. Acabou lenga-lenga de qualquer outra coisa. Mete HDMI e vambora. Muito interessante. Até falar isso pro rapaz. Sim, inclusive eu fiz lá um sistema bare metal que você não dá boot pelo Linux e tem aquele 20 segundos, nada disso. Eu fiz um sistema operacional para ela que boota em meio segundo. Então, quando você liga a TK-Pi, você já tem vídeo. Dá nem tempo de piscar, né? Meio segundo. Praticamente, ele entra muito antes do que o monitor consegue sincronizar, porque geralmente tem aquele 1-2 segundinhos que o monitor acorda, né? Então entra muito antes disso. Ou seja, quem usa não sabe que é emulação, se você não informar. Não, mas aí é outra coisa. Isso não é, nesse caso aí, o que eu faço é o seguinte: eu criei uma interface, fiquei escutando a escrita de vídeo, não tem emulador envolvido. Não é um emulador rodando no Raspberry, entendeu? Você conecta essa interface no TK, aí ele passa a ouvir a área de vídeo, que é a memória entre 4000 e 4080, 47FF, e cada vez que tem uma escrita lá, ele pega, interpreta e gera o seu próprio vídeo. Na verdade, ele concorre com o vídeo original da máquina. Então você pode botar 2 monitores. E curiosidade, também, a comparação com a Coco VGA é que essa placa especificamente ela faz o ULA Plus, que é aquele mais cores lá pro Spectrum. A TK-Pi faz a leitura do código da ULA Plus e faz a geração de vídeo baseado nisso. Então, enquanto no monitor original na TV você estaria vendo uma coisa lá muito doida, na saída de vídeo HDMI do Raspberry você tá vendo lá o vídeo pertinho da ULA Plus. Tava pensando exatamente nisso. Dá pra explorar, pra você realmente ter 2 imagens úteis, uma em cada monitor? Tem espaço pra se fazer isso? No caso da TK-Pi até teria, mas não seria tão fácil de fazer. Nem que uma seja texto. O problema é que como ela replica todas as escritas, ela replicaria inclusive a lá do vídeo dele, né? A do vídeo normal mesmo, digamos assim. A não ser que você, digamos, ensinasse a TK-Pi a escutar um outro endereço de memória. Isso, exatamente isso. Aí teria que mudar um pouco a coisa.
Eu O que não é difícil, mas dá. Eu não sou muito familiar com a arquitetura do Spectrum, mapa de memória, etc. Então não saberia dizer se você pode reservar uma área de vídeo para um modo e outra área de vídeo por outro. Numa Coco VGA você provavelmente poderia, né? Porque a área de texto e a área de gráficos são disjuntas. E sem contar que o VDP lá do VDG, no caso do Coco, tem uma memória para ele. No TK não, o TK é tudo uma coisa só. Então no TK não existe uma VRAM, existe a memória. E um espaço desse da memória é o vídeo. Mas no Coco também. No MC1000 não, o MC1000 tem a VRAM para ele, mas o Coco você usa a memória de sistema. Sim. E graças a SAN, né, o chip da Motorola, você pode remapear endereço de cada modo de vídeo. Sim. Bom, mas enfim, a TKPy tá lá, se alguém quiser dar uma olhada lá no GitLab, tem tudo, desde do Gerber para gerar a placa até todo o código-fonte, inclusive do Raspberry, do sistema operacional Bare Metal lá, para que boot em meio segundo. Olha aí, Ricardo, fazer um emulador de Spectrum para minha CISA. Pô, me permite um protesto aqui, então, só um desabafo? Fizeram um, né? Não, ele é simulador, mas agora efetivamente é emulador, tá vendo? Né? Vamos falar de áudio? Vambora. Bom, vamos lá. O que temos são duas emulações, no caso, na nossa lista aqui, duas emulações do CID, né? O lendário, famoso, querido e amado, idolatrado, muitos chip de som do Commodore 64. Pena que nosso podcast não é a cores, para que você, amigo ouvinte, não possa ver o pequeno filete de baba verde escorrendo do canto da boca do Ricardo ao falar isso. Mas eu vou falar o seguinte. Não. Eu particularmente não sou muito fã do estilo do som do CID, mas eu acho impressionante o que o pessoal faz com aquele chip. Eu, assim, não sou, o estilo do som não me agrada. Eu sou MSX, eu gosto de FM, mas tudo bem. Mas isso, cara, assim, no mundo fato que CID, como provavelmente agora com todo o movimento tectônico, o som do Game Boy, são sons que definem a estética áudio 8 bits. Não, sem dúvida. Né? Sem então dúvida. também tem que lembrar que o CID foi feito para alguém que gosta de som. Então tem uma preocupação com relação ao som que, enfim, é muito particular do gosto do autor do CID. Mas enfim, bola pra frente. A gente tem duas implementações do CID, que aliás o chip em si, eu não sei, ele não é fabricado? CID não. Não. É tudo estoque, né? O CID é da MOS/CSG. O CID ganhou até uma menção específica nele, apesar de não terem pronunciado o nome CID, no famoso episódio interativo de Black Mirror, né? Mas como o cara que elogia o CID é um drogado com tendências suicidas, né, Ricardo? Você vai concordar que a opinião dele não conta. Vocês estão falando merda, né, irmão? Nós temos duas aí, o FPGA CID, né, que é feito, um projeto provavelmente feito por um alemão, deixa eu abrir aqui o site pra ver. É uma implementaçãozinha que ainda não tá pronta, no momento que nós estamos gravando isso, ela ainda não está pronta. Em breve teremos a ideia que ele seja uma plaquinha com uma coisa que substitua o CID, então basicamente é uma plaquinha que você vai, tira e encaixa no lugar e tá resolvido o problema. É um drop-in replacement, falando bonito, como eles falam aqui, né? E transplante de cérebro. Basicamente um transplante, ideia que seja uma replicação bem precisa do CID original, com várias características extras, né? Então, a implementação de mais 2 CIDs, então você poderia ter em estéreo 6 canais, qualidade de áudio muito melhor do CID original, segundo o autor. Pseudo modo estéreo, de forma que você pode mixar as faixas originais e coisa pra CID, tem coisa pra caramba. Vocês verem que todo ano a gente faz um retro hits sobre música, usando coisa do High Voltage CID Collection, a gente mó arranhou a superfície. Dava pra fazer um podcast só de CID, toda semana tocando música só de CID, e acho que a gente não ia durar alguns anos. Aí tem mais umas coisas, digitalização da saída em sample bits, playback de sample bits, Uma característica que o CID original já tem, mas eu não sei se, acho que nunca foi tão muito bem explorado pelo rádio do Commodore 64. Legal, vai ver com suporte a mouse pedal, que o CID original tem, não me lembro, porque eu sei que o PSG, por exemplo, do MSX, ele que também controla as portas joystick, por exemplo. Não, o CID é só som. Só som, mas ele vai colocar suporte ao mouse, ao 1351 e ao pedal. Ou no mínimo é emulação do 1351 aqui no pacote. Provavelmente. E vai ter um softwarezinho, inclusive, de configuração, facilitar a vida. Configuruca. E a instalação é aquela coisa, abre, tira, coloca. Aliás, outro que abre, tira e coloca é o CID FX, né? Embora seja outra coisa. Mas, Truco, o CID FX é só a plaquinha pra você espetar 2 CIDs, né? Ele não tem um FPGA dentro. Pior que acho que eu me confundi esse projeto. Não era esse não, mas eu acho que o CID FX ele tem um chip controle que talvez seja pra gerenciar esses dois caras. Não, eu me confundi, realmente, não era esse. O nome era Twin CID. O CID FX era pra você colocar 2 CIDs em uma máquina. O Twin CID já era um CID duplo em FPGA. Deixa eu ver se eu acho aqui, a gente pode falar. Realmente eu me confundi. Porque o CID FX você pode utilizar, na verdade, os 2 CIDs, mas tem que ter os 2 CIDs. Não, sim. Não, tem que ter 2 CIDs, mas é o seguinte, essa história de botar 2 CIDs dentro do Commodore 64, isso já vem lá da época que o Commodore 64 era fabricado. Tanto que
que uma das grandes frustrações do pessoal quando a Commodore lançou o Commodore 128 foi que ele já não vinha de fábrica com 2 CIDs. Era o que o povo queria, era o que o povo desejava. Já vinha com 8580, né? Hã? Ele já vinha com 8580? Ele já veio com CID novo. Assim como o 8580. O meu 581 é o CID original e o novo é 8580. Mas o povo queria 2 CIDs. Mas já tinham hacks na época pra fazer isso. Né? Mas uma coisa legal do CID FX é que tem, além do controle, você pode fazer a troca entre os CIDs, tipo, on the fly. Você não precisa parar o que você estiver tocando pra trocar o CID, ou então desligar o computador, não. Essa era Swing Seed o nome, ó. Swing Seed. Olha, Swing Seed X2, que era o que eu tava pensando em botar lá. Isso aí é a versão Swing Seed X2, ele rodava, mas também não é FPGA. Achou completamente errado, otário! Ele usa um ARM. É um ARM. Eu lembro de um outro clone desse cara que usava, acho que um chip bem mais simples. Acho que esse devia cara... ser um Atmel. Era um Atmel. Eu sei o que é. Então não tem nada a ver com FPGA. O FPGA realmente é só o primeiro link lá do... Mas em compensação, você tem um... Ele aqui é espanhol? Quem? O Jotego? Antes de falar do Jotego, sobre o CID, eu também aproveito. Teve um episódio engraçadinho aí que aconteceu, que gerou uma certa polêmica. Foi quando eu decidi colocar um CID no ZX Spectrum Next. Aí ele tá complicando mais, Rogerinho. A comunidade quase veio abaixo em cima de mim. Aí, tipo, tinha uns que gostaram, legal, porque vai ter CID, outros meteram o pau, porque falam, pô, não, estamos levando o Spectrum para um outro lado, não sei o quê. É ketchup na pizza. Pra você ter uma ideia, eu recebi uma carta, tipo que eles falam carta aberta, de um pessoal que faz demo do ZX Spectrum, pedindo pra eu retirar o CID. Nossa. Não é brincadeira. Cara, o pessoal nesse nível. O pessoal leva as coisas sério demais. Se eu não me engano, foram assim, tinha umas 12 assinaturas dessa carta, assim, de pessoas envolvidas no meio de retrocomputação e parte de demo, né, de ZX Spectrum, pedindo pra eu retirar o feed, porque vocês não achavam certo. Mas enfim, vamos lá. O Jotego, ele reimplementa uma série de chips em Verilog/VHDL, no YM22612, né, pra FM. O José, que é o Jotego, ele meio que se especializou em clonar, né, em fazer, sintetizar chips da Yamaha em FPGA. Então ele tem várias versões de alguns CIs que ele colocou lá no... Tem o 2612. Tem o 2203, tem o 2151, 2149. Tem aquele mais tradicional, né, que é o Y38910. Ele também tem a versão dele, só que da Yamaha acho que é 2149, se eu não me engano. Ele tem o PSG, né, que é o 76489, que é usado no ColecoVision. Coleco, no Master e só. E tem uma coisa completamente diferente de tudo, que é um core do Ghosts and Goblins de arcade pro Myst. Veja você. Ele tava empolgado. O Juan, também tem o 6809 com a corácia de ciclo. Sim. Mister, ele botou suporte ao Sega Genesis, ou seja, o Mega Drive. O que é SFG101 da MSI? SFG01 é o cartucho da Yamaha. O módulo. É o módulo som de mate, tem o 01 e o 05. A diferença básica é que o 01 na ROM tem suporte para software de ROM para gravar em cassete e o 05 tem suporte a gravar em disquete. Só isso. Mas a implementação em si é a mesma. Ou seja, o amigo músico pode pegar isso daí e ligar o seu teclado no seu ZMix Neo ou no seu MSX FM, né? Tem que ser no Mi. Tem já o seguinte, o pessoal no grupo lá da Rússia, Russian Beer, não sei o que, Krill, eles fizeram uma implementação do cartucho, o SFG 01, 05, tanto faz, eles implementaram com todas as coisas, não lembro se tem FPGA na placa, acho possível, tenha, implementaram com tudo, tanto que no encontro de MSX em São Paulo, o Alexandre Souza, Tabajara, mostrou o Yamaha dele com esse cartucho lá, inclusive com o teclado musical espetado funcionando. Assim, eles implementaram, refizeram, ele montou lá e colocou. E eles têm uma versão pra botar no Yamaha e uma versão pra você usar direto no MSX normal, porque a pinagem é diferente. Esse slot proprietário da Yamaha, a pinagem, se não me engano, é 60 pinos. Mas ele 50. Mas ele não depende de certos pinos que existem só no pino de módulo do Yamaha? Eu acho que não. Eu acho que ele conseguiu contornar isso. Mas ele fez, eles têm a versão dos projetos. Eles liberaram o Gerb, aí você vai lá, acho que eles venderam a placa pelada. Então você comprava, montava e você tinha. Eu não lembro se tinha FPGA na
não sei. Mas eu sei que funciona porque o Tabajara montou lá, ligou um tecladinho, YK01, tocou lá, o Barney, nosso amigo, né, músico MSX0, foi lá, tocou algumas coisas, funcionou direitinho. Tocou um Legião Urbana, né? Não. Felizmente. Vamos pra coisas, enfim, que a gente tá esperando. Vocês estão há 2 horas falando de um monte de coisa, não tá no que interessa. Não chegou na... Porque aquela coisa, né, César? O cara, ele recriou um computador que já existia, o cara incrementou o rádio que já existia dele com algum periférico novo, seja uma placa de vídeo, um dispositivo de entrada e saída, sei lá, mas assim, tem a galera que quer fazer o seu computador clássico com esteroide. Aliás, você falou disso, um parênteses. Eu tenho uma ex-aluna, minha amiga hoje em dia, né? Ela se mudou, ela tava no Rio, se casou e hoje em dia ela se mudou pra Brasília, o esposo dela é militar, depois elas foram pra Campinas. Ela hoje em dia tá estudando em Ribeirão Preto, tá fazendo informática biomédica lá em Ribeirão Preto, mas durante um tempo ela tava em Campinas, ela foi fazer um curso pra começar a aprender sobre FPGA na Unicamp. Então ela mandou pra mim uma foto do monitor guardando os quartos, se eu não me engano. Eu falei, opa, já pode começar a implementar rápido pro MSX. Já tá fazendo, pode começar. Ela, mas eu tô na primeira aula. Começa. O FPGA pra muitos, pra mim, é verdade a vida. Olha, mais que 90% dos caras que dão palpite em FPGA sabe. Pois é, eu falei, você já sabe mais que a grande maioria. Ela, mas eu tô na primeira aula ainda. Eu falei, calma, já sabe que é a grande maioria. O pessoal acha que o FPGA vai resolver todos os problemas. É a panaceia universal. Ela riu um bocado, mas ela trancou o curso porque ela passou pra USP de Ribeirão Preto, tá estudando lá agora. Mas essa questão de implementações de hardware clássico, me lembrei de um que a gente não colocou na lista, que é o Commodore One, né? O Commodore One era o da Jerry? Não é o da Jerry Ellsworth, não. É um... A gente falou dele lá no episódio 8. Eu lembro que a gente falou, que eu fui pesquisar sobre ele há tempo. O projeto continua, tá lá, implementa com uma certa acurácia o Commodore 64, mas coisas novas também. Acrescentaram... É C1 o nome dele, né? É, C1. One, é, C1. Realmente tô vendo aqui, ele usa inclusive 2 FPGAs. Nossa. Não contente em usar um, tô usando 2. Tô usando 2. Provavelmente um para emular o processador e outro para emular outros ASICs lá. Olha, eu acho que talvez fique um só pro VIC. Ele é o processador mais enganado da história da Tronic. Você tem que emular, literalmente emular, né? Emular e simular ao mesmo tempo todos os bugs do VIC, permite que os caras façam as coisas malucas do Commodore 64, como desenhar sprite na borda e coisas assim. O C1 que a gente já falou, nesse momento, inclusive, se você estiver interessado em comprar, boa sorte, porque eu tô conseguindo encontrar no site da Individual Computer, que eles só estão com o Turbo Chameleon. O Chameleon também acaba sendo um C64, né? O Chameleon você pode usar como cartucho para Commodore 64 ou utilizar como Commodore 64 em separado mesmo. O Chameleon tem uma história curiosa, que acho que a ideia dos caras é literalmente fazer um substituto pro VIC pra poder ligar em monitor VGA. O problema é que assim, parece que os caras se empolgaram tanto, ficou com tanta coisa sobrando no FPGA, que eles colocaram restos. Não deve ter sido difícil, não. Deve ter sido exatamente isso. Porque é tanto espaço que tem. Tanto que é um Commodore 64 que literalmente do tamanho de um cartucho. Não, ele tem que ser um cartucho porque ele pode ser usado como um cartucho no Commodore 64. Pois é. Inclusive tem algumas outras implementações, algumas sintetizações de coisas tipo videogame Odyssey, videogame Atari, rodando no Chameleon. Inclusive, quando vocês estiverem ouvindo, já deve estar de volta para vender na versão 2. Eu não sei se o preço vai continuar em €200. O Turbo Chameleon aceita, acho que o código do Minimig. É provável que sim, dependendo do tamanho, ele aceita, né? Tá aqui, ele aceita o código da Amiga. Porque cresceu tanto a FPGA. Porque, na verdade, como o preço diminuiu, é muito mais fácil você colocar um FPGA mais novo, que vai ser mais barato do que os clássicos, entre aspas, que dos FPGA mais antigos. Então, você tem, é mais barato, mais espaço por menos dinheiro, digamos assim. Então, coração de mãe. Inclusive o Turbo Chameleon, ele se posta como um cartucho de upgrade pro Commodore 64, ele carrega o código do Spectrum. Sim, então. Pronto, agora arrumei briga. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Ou não. Bom, mas além disso, tem... só pra fechar esse papo, só pro pessoal entender, enquanto o MSX, né, usa o Altera Ciclone, o cara tá usando o Altera Ciclone 3, tá? Então assim, tem espaço pra caramba. Como eu disse, coração de mãe. Vamos falar de umas coisinhas mais novinhas a respeito disso, né? Que são, na verdade não são reimplementações, são implementações de uma máquina já com upgrade. O primeiro deles é o C256 Phoenix, né? Phoenix, bem lembrado. Cara, esse projeto eu achei muito legal. Comentei dele
no site, botei o post, comentamos dele num Repórter Reto, que a ideia é assim, muita gente quer fazer projetos de novos micros compatíveis com os micros clássicos, e o cara quer num salto tirar todo o atraso de 30 anos, toda a diferença. Então o cara quer fazer uma máquina hiper, ultra, mega, maxi poderosa, e no sonho louco e erótico dele, ele vai conseguir competir no mercado. Esse eu achei um projeto muito mais pé no chão. O cara fez o projeto, a ideia é fazer uma máquina como seria um substituto do Commodore 108 e do 64, implementado usando, claro, tecnologias atuais como FPGA, cartão SD, tudo mais como seria no final dos anos 80, início dos anos 90. Ou seja, o cara quer dar uma de Watto e explorar uma terra alternativa que divergiu da nossa em algum ponto do passado. De certa forma, sim. Eu achei muito legal, pois ele não faz nada extraordinário, não tenta fazer implementações muito loucas, coisas assim, barco da velha. Não, ele faz ali e dá uma melhorada no projeto, incrementa algumas coisas, acrescenta algumas. Claro, ele faz tipo assim, ele não tá querendo implementar uma GPU pra dentro da máquina e coisa assim, né? Não. Ele melhora o VIC, ele consegue, acho que ele coloca o CID em estéreo, ele coloca algumas coisas a mais, mas não faz um salto absurdo. Ou seja, reproduzir as coisas que poderiam ter acontecido, que o indivíduo da época, micreiro lá, desejava de maneira plausível que pudesse ter acontecido. Não, vamos fazer isso acontecer. Sim. E basicamente se a Commodore tivesse grana pra tocar o projeto, por exemplo, eles estão usando o 65C816 a 14 MHz, né, com uma evolução do 6502, no caso. Até todo mundo que evoluiu do 6502 usou o 65C816. Apple 2GS, Nintendo usou o 65C816. É um caminho natural, é algo que poderia ter acontecido. É o caminho natural, você sai do 6502 e vai pro 65C816. Assim, eu achei esse projeto assim, eu confesso que achei muito bacana e passei a torcer por ele. Não é nada do arco da velha, mas uma coisa que é bem plausível, bem pé no chão, claro, usando tecnologias mais atuais como FPGA, ele botou a cartão SD, 3 FPGA. São 3? 3. Aí o cara foi guloso. Mas talvez ele queria fazer um projeto para ter espaço para poder fazer bagunça. São 3 FPGAs e 3 memórias separadas. Porque é uma placa relativamente grande, porque é uma placa absolutamente plausível para ser feita em 1988, 89, 87, né? Era uma placa que faria sentido ser feita em 87. Não é, eu faço uma placa de cabeça de 2019, não. É uma placa de um tamanho razoável pra gente ir num gabinete, não é uma plaquetita. Então, assim, ele tem na cabeça dele, no escopo do projeto, ele entende que ele vai fazer algo grande, então, se pra botar num gabinete, tem fotos antigas, no posto do computaria tem inclusive um protótipo de gabinete, uma coisa que eles estão pensando em produzir. E no site, se vocês olharem, tem vídeos mais recentes mostrando. Tem a foto da placa. Foto da placa, tem vídeos mais recentes funcionando, usando leitor de cartão. É bem interessante. E você não pode falar de Commodore e de futuros alternativos ao mesmo tempo, sem obrigatoriamente mencionar Commodore 65. Exatamente. Esse é um projeto que tá rolando. Já teve um post lá no passado remoto. Aliás, o blog dele começou lá em 2014. Doutor Paul Gardner Stephen, ele tem deve ter doutorado no mínimo. Gente, tem a atualização de anteontem. E tem os bate-papo dele. Qual era o projeto do cara? Assim, poxa, a Commodore não lançou o Commodore 65. Que triste, que chato. Eu vou fazer então um Commodore 65. Tanto que o projeto mudou de nome no meio do caminho, né? Antes ele se chamava realmente Commodore 65, ou seja, Commodore GS, 65 GS. Hoje já expandiu e virou Mega 65. Então alterar na pauta que tá Mega 64. Ops, foi desconto, perdeu no download. E ele mantém um blog, assim, que ele literalmente com todo o desenvolvimento do projeto. E o negócio tá rolando. Anteontem, no ato dessa gravação, ele conseguiu implementar corretamente a funcionalidade de save restore de estado de programa. Ele chama de freezer. Isso que é a parte de coisas de Commodore 64, né? Ele tá reimplementando a máquina do zero, literalmente. Ele começou com o Commodore 64, ele começou a expandir, pra chegar no Commodore 65, o que seria o Commodore 65, né? E a partir desse ponto ele tá sofisticando já o projeto. Curiosidade, lendo o profile dele, ele participou do desenvolvimento do Linux, um sistema operacional multitask com preemptivo baseado em Unix para o Commodore 64, e aos 17 anos ele escreveu um software em assembly para controlar um equipamento industrial Rollformer, não entendi exatamente que seja, de 30 polegadas para ser exportado para o Brasil. Né? Não, e ele fez o primeiro primeiro sapatofone. Sapatofone é uma coisa importante quando você quer falar com a pessoa e andar ao mesmo tempo. Né?
E ele não só fez o primeiro sapatofone, como ele fez todo o trabalho para viajar com o sapatofone para os Estados Unidos. Né? E ele faz o Serval Project, que é uma implementação em mesh de telefonia, etc. E ele faz o Mega 65. Ele tá aprendendo a andar de monociclo. No tempo livre. No tempo livre. Cara, andar de monociclo deve ser complicado. E doloroso, pelo menos na fase de aprendizado. E só pra fechar esse papo do Commodore do Mega 65, eu queria ter um post dele lá do remoto ano de 2014, outubro de 2014, em que ele tinha conseguido arrumar, sabe-se lá, com que chinês, o da Mitsumi, o teclado original do Commodore 65. Nossa. Novinho, inclusive sem nenhuma marcação de tecla. E tem fotos disso no blog dele. Inclusive, provavelmente, pelo andar da carruagem, quando vocês estiverem ouvindo, já ter feito uns 10 posts. Sim. À frente do que a gente falou, desse de implementar corretamente o estado do freezer. Uhum. Roda o quadro aí, Simone. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas a gente só tá falando de malucos fazendo Commodores turbinados. Tem um maluco aí que fez um Spectrum turbinado, né? Um desconhecido, não sei quem foi. Uns malucos, né? Né? É isso aí, eles estavam falando sobre novas implementações em hardware antigo, mas foi exatamente o que aconteceu com o ZX Spectrum NEC. Ele começou sendo apenas um clone de Spectrum, mas como tinha espaço livre, né? Aí começamos a desenvolver várias pequenas modificações e hoje ele é praticamente uma amiga. mas é verdade, tem tanta coisa assim nele que é praticamente uma amiga de 8 bits. Cara, amiga de 8 bits é sensacional. Não, mas é verdade. Se você levar em conta, por exemplo, que ele tem até o Copper, que é aquele coprocessador do Amiga que trabalha com a parte de registradores do Amiga, ele existe uma versão do Copper pro ZX Spectrum NEC. Ele pega o scanline e dependendo da posição que você está na tela, ele faz chamadas, de acordo com a lista, né, que é o Copper List, ele faz chamadas e atualizações dos registradores do ZX Spectrum NEC. Isso, por exemplo, serve para movimentar sprites na tela sem custo de CPU. Por exemplo, uma coisa que era muito usada na época de demo de Amiga, aquelas letras todas entortando, aquelas coisas assim, isso é tudo feito com Copper. E os demos recentes do ZX Spectrum NEC têm exatamente a mesma facilidade. Sendo que o Spectrum original, ele era só um bitmap plano sem nenhum tipo de efeito especial, assim como o 6847 do Coco, correto? Sim, exatamente. No Spectrum original, o máximo que você tem, que é no Spectrum 128, seria o Shadow Video. O Shadow Video seria uma segunda tela que você pode chavear entre a primeira, entre a principal e o Shadow. Então, tem muita trio que usa essa técnica. Enquanto está mostrando a primeira tela, na tela de trás você está fazendo atualizações, né, alterações, aí você chaveia para frente essa tela, faz a atualização na principal, chaveia de novo a Shadow e assim vai indo. Ou seja, esse é o recurso que você tem, mas somente no Spectrum 128. O Spectrum 48 é o vídeo e pronto, é aquilo. No Spectrum 48 é o que literalmente o Bob Pape comenta no livro dele do R-Type, que assim, desenhar tudo no frame buffer e jogar o mais rápido possível na memória de vídeo. É exatamente isso, que na verdade você não tem uma memória de vídeo, né? A própria memória é a memória de vídeo, digamos assim. Você tem um trecho da memória que aquilo vai pra tela. Então, você dá um poke lá num determinado endereço, aquele pixel vai acender na tela. Não por acaso, as maiores inovações e melhorias e mudanças radicais do Spectrum NET são justamente no vídeo, né? Que era a parte mais fraca do Spectrum. Sim, a ideia foi mais ou menos como o Ricardo estava comentando sobre o Fênix, né? Que como teria sido se a Commodore tivesse lançado uma máquina nova. Então, a gente partiu, depois de um tempo, né? Assim, quando o Spectrum NET deixou de ser apenas um clone de Spectrum, a gente falou assim, por que a Sinclair teria feito se fosse uma máquina nova dos anos 90, meio dos anos 90? No caso, a Amstrad, né? É verdade. Corrigindo, então o que a Amstrad teria feito se tivesse lançado uma máquina após o Spectrum 128? Foi mais ou menos dentro dessa ideia que a gente partiu. Então, a principal dificuldade era quanto ao vídeo, porque você não tem facilidade que você tem em algumas outras máquinas. Então, o nosso foco inicial sempre foi no vídeo. Mas uma coisa temos certeza sobre essa máquina do mundo alternativo. Ela teria uma unidade
velocidade de cassete embutida. Ou um drive de 3 polegadas. Exatamente. Isso hoje em dia realmente é até complicado de fazer, porque vamos supor que a gente fizesse ou o cassete ou o disco, quando é que a gente ia conseguir a fita cassete num preço razoável, né? Então esse é o problema. Olha, os puristas, fanáticos de fita cassete já estão começando a se atiçar, então é melhor a gente sair desse assunto rápido. Então, aí realmente ia ser muito complicado para manter uma coisa assim. O pensamento que a gente tinha na época, 2017, era fazer o computador com peças que seriam na prateleira. Então seria o Spartan 6, que era o FPGA da Zilli, foi uma memória SRAM de 512 MB. Basicamente, esse é o coração da máquina, né? Então isso, a partir disso que a gente poderia fazer, vamos usar também um cartão SD, que é mais fácil do que o já recém-semi-falecido cartão CS e coisa do tipo. Bom, então o pensamento foi esse, né? E além de tudo, eu sei que eu tenho ciência que os russos fizeram muita coisa legal nesse período de tempo, várias modificações do Spectrum original, muitos modos de vídeo diferentes para expandir a coisa, mas o problema disso tudo é que, não sei se como era o tema de comunicação na Rússia, União Soviética, mas parece que eles não se falavam entre si, então cada um criou o seu, então é muito difícil você querer fazer um padrão seguindo os russos, porque cada um fez uma coisa de um jeito diferente. Então, esses brasileiros, tudo era feito por garagistas, né? Se havia alguma comunicação entre alguns grupos, não havia entre outras, mas o pessoal compartilhava, assim, projetos, diagramas, etc. Mas só até certo ponto, né? Dentro da medida do possível. Sim, o que eu quero dizer é que as coisas meio fugiram num padrão. Então, se você olhar alguns projetos de alguns micros, de alguns clones russos, trabalham de um jeito, outros trabalham de outro, outros têm DNA, acesso direto à memória, outros não têm, outros têm modo de vídeo de até 512 pixels, alguns outros não têm. Então, uma segunda ideia, né, do NEC foi tentar fazer um padrão, falar assim, isso aqui que seria legal a gente trabalhar. Mas quando o pessoal, na época, algumas pessoas falaram, mas isso aí não é novidade que os outros não fizeram. Eu sei que não é novidade, eu não estou falando que é uma novidade. Mas exatamente por isso, porque seja similar a alguma coisa já feita para ajudar justamente ao desenvolvimento, né? Isso, sim, realmente. Então, a ideia foi tentar fazer um padrão, esse aqui é o nosso padrão. Será que é legal? Será que o pessoal vai aprovar? Então, a partir disso, a gente começou a contactar alguns elementos chaves, assim, no universo Spectrum, né? Pra tentar, vamos tentar o máximo de programadores da época, tentar agrupar aqui, fazer um brainstorm aqui do que seria legal, entendeu? Então, foi a partir desse ponto que o NEC veio a ser realmente o NEC, né? Que seria a evolução do Spectrum original. Foi a partir de conversas com os desenvolvedores da época e gente legal, entusiastas, que achariam legal. Tirando as viagens, sobrou o NEC hoje. E eu aposto que teve gente pedindo coisas do Arco da Velha, né? Sim. Vocês devem ter ideia porque vocês estão sempre no meio. Aí, cara, tinha coisa assim, vamos colocar o Twin Seed, 2 Seeds. Outros queriam colocar um FM, né? Que é só o FM sozinho, eu vi a implementação, ocupava 55 mil unidades lógicas. Pra você ter ideia, o Next todo é montado numa pastilha de 16 mil unidades lógicas. Então, ou seja, esse aí de som é 5 vezes mais o Next. Aproveitar esse gancho, fazer uma pergunta: como é que você e toda a equipe do Spectrum Next fizeram para administrar as expectativas e baixar as bolinhas, né, da galera que tava naquela viagem cósmica na maionese? Como é que vocês fizeram isso? Eu não diria sem eventualmente apanhar um pouco aquele, porque é impossível, mas como é que vocês conseguiram fazer isso sem apanhar muito nos fóruns aí pelo mundo afora? É difícil até dizer que a gente não apanha até hoje. Mas, assim, acho que o grande acerto nosso foi a gente ter conversado com o pessoal da época, né, os desenvolvedores da época, e aparecerem entre pessoas alguns moderadores que tinham bom senso quanto ao desenvolvimento. Então, muita coisa eu não precisei falar, mas isso aqui não dá porque ocupa muito espaço. Então, durante todo esse processo, os próprios moderadores já iam meio que respondendo a galera quanto ao que era possível e o que não era possível. E muita coisa disso, muita coisa também não, mas uma boa parte das coisas foram faladas, de algum jeito acabou virando realidade. As coisas que tinham fundamento, né? Por exemplo, até o próprio Copper, o Copper, o coprocessador, né, dos registros, isso veio numa conversa minha com o Mike dele. Então, eu conversei com ele e a princípio o Copper, ele
ele me explicou como o Copper funcionava no Amiga, né? Ele trabalhava na época na empresa que veio a ser a Rockstar. Então ele trabalhou tanto no Lemin, no primeiro Lemin, na versão de PC, quanto naquela versão de GTA, aquela vista de cima, ele também trabalhou nessa versão. Então, a empresa dele que ele trabalhava, também fazia parte de Amiga, ele chegou a programar algumas coisas, me explicou como o Copper funcionava. Falei, pô, isso aí é uma boa, é legal da gente ter. Aí a partir disso eu desenvolvi o processador, né? Já baseado no que ele tinha me explicado do funcionamento. Então, algumas coisas, as coisas fáceis e plausíveis e que davam para ser implementadas, né, a curtíssimo prazo, foi sendo feita. E agora ainda tem lá uma lista de coisas que assim, vamos ver o que dá para implementar daqui. Então ainda tem muita água aí nessa fonte, apesar de estar meio que congelado por causa do lançamento, né? A gente tá esperando agora teclado, né? Que ele tá dando uma novela danada. Então a gente tá com um teclado e membrana trabalhando, né? E então o desenvolvimento em si, mais devagar do que seria legal, do que o necessário, do que o ideal. Então a gente tá meio que segurando as coisas agora, pra tipo assim, vamos lançar isso aqui sem bugs, né? E a partir disso, vamos ver pra onde a coisa vai andar de acordo com a preferência do usuário. Partes mecânicas sempre vão ser o pior problema de tudo. E, na verdade, o problema maior disso é que isso começou com muito atraso, porque a empresa original, que foi contratada para fazer o teclado, abandonou a gente, literalmente. This sucks. Assim, a gente deu o trabalho pra ele, falou, isso aqui é assim, assim, assim. E um belo dia, quando a gente foi procurar eles falaram, não, a gente não trabalha pra vocês não, por causa do Vega Plus. Ou seja, não tem nada a ver com a coisa. O problema é que o Vega Plus deu tanto bafafá lá fora, por causa de... Deus tá dando ainda, né? Tá dando, é verdade. Deu tanto bafafá lá fora que o fornecedor começou a confundir os assuntos. Achou que era tudo uma coisa só, que era a mesma empresa. Então, esse pessoal meio que chutou a gente, porque achou que a gente tava enrolando o usuário, entendeu? Eles não queriam fazer parte desse tipo de coisa. Nossa. Então, de fato mesmo, o teclado só começou a andar muito depois do que a caixa, por exemplo, quando as empresas diferentes fazem. A caixa externa já tá pronta há um bom tempo, inclusive. Aí tem todo aquele trabalho de, o que vocês precisam, precisa disso, aí manda layout, aí volta, aí manda prova, aí volta, e isso está sendo feito na China. Então, entre a China e o Reino Unido, são mais ou menos 20 dias entre quando eles mandam um exemplo, né? Sim, é mais ou menos entre 15 e 20 dias, que é o tempo de correio, coisa assim. Então é um processo um pouco demorado ainda, né? Então acho que vamos ver se para a primeira metade de 2019, finalmente isso aí vai estar na rua. Então, no final das contas, o Vega Plus ele é bem mais atrapalhando que ajudou você, né? Porque eu lembro que o Kickstarter de vocês foi justamente quando o Vega Plus estava afundando, começou a vazar água, né? Sim, foi exatamente isso. Apesar da gente ter a gente já tinha o projeto mais ou menos em mente, mas não o suficiente maduro para poder montar um Kickstarter daquilo, foi quando o Vega Plus foi anunciado. Inclusive, gerou um pouquinho de mal-estar entre a gente e o Rick Dick, porque obviamente ele não podia falar do projeto, só que ele também estava trabalhando no projeto enquanto estava trabalhando no nosso, né? Mas eu entendo que ele não poderia ter comentado sobre um projeto no outro cliente, isso aí é outro problema. Então, ele foi lançado praticamente um ano antes do nosso, com a promessa de entregar, se eu não me engano, coisa de 8 meses depois do Kickstarter. Ou seja, não era nem muito plausível o que eles queriam fazer, mas tudo bem, só um teste tá querendo acreditar, né? Então, quando lançaram o nosso, o projeto dele já estava atrasado tipo 6, 7 meses. Então, aí gerou já também essa desconfiança do usuário de spec, fala, por que eu vou investir agora nesse projeto se aquele ali já tá quase mais de meio ano atrasado, entendeu? Então, quer dizer, esperando, assim, eu vi, inclusive no último que vocês mandaram, que a ideia é no máximo começar a enviar ainda no pior caso no segundo trimestre, né, que é 2. Sim, exatamente. Isso, então, mas se eu tô calculando aí certo, atrasou aí pelo menos, no final das contas, uns 6 meses essa questão do teclado, porque não é mesmo trazer um teclado, mas os testes, ver se tá ok, e etc e tal. Tem que procurar um novo fornecedor. Sim, na realidade, se a gente pegar a data de fato publicada no Kickstarter, estaria um ano atrasado agora, que a gente falou lá em janeiro de 2018, mas
pô, infelizmente a coisa não anda assim do jeito que a gente pensa, não anda mesmo. Porque são 50 mil detalhes que você não tem no primeiro momento. Por exemplo, a caixa tinha uma leve deformação que quando colocava o parafuso não notava. Mas como o Phil, depois do falecido Rick Dixon, está cuidando da parte de finalização, né, que é justamente essa parte de caixa, teclado, coisa assim, ele não queria desse jeito. Então, ainda foi muitas vindas e vindas aí nesse meio do caminho para acertar detalhes desse tipo. E pra gente, pro usuário final, isso é besteira. Mas que, pô, faz toda a diferença no final das contas. Até porque essa leve deformação, ela pode ir evoluindo para uma deformação um pouco maior, né? Pelas fotos, você via que é tipo impressão 3D, assim, que dá uma levantadinha na borda. Era uma coisa desse tipo assim. Eu não sei se acha que na hora que o plástico esquentava, quando abria a forma, ele dava uma leve contraída. Acho que era uma coisa nesse sentido assim. E isso foi um detalhe. Já no teclado, aconteceu uma coisa semelhante, que a própria pinça da tecla deixava duas marquinhas. Assim, ele tinha que olhar de lente, mas ele pediu pra tirar aquilo, coisas do tipo. Tô vendo aqui, são os usuários espanhóis, falar o quê? Dos espanhóis chorões que reclamam de tudo? Não, aquela história do boicote, realmente o produto foi... pergunta a você. Ô, Truco, me tira uma dúvida, assim. O pessoal da Tecnobyte que tem contato falam que eles têm muita dor de cabeça com os espanhóis enchendo o saco, reclamando de coisas às vezes lá. E aí vamos falar mal mesmo, a Dani-se. O espanhol presente, que me desculpe. Mas eles falam que o pessoal, o espanhol, vamos falar porque eles é meio mimizento. Sim. Por acaso, eles encheram também a paciência de vocês quando os Spec Next? Sim, claro. Isso todo mundo. Assim, sempre tem alguém em algum lugar do mundo que vai estar reclamando de alguma coisa. Especificamente dos espanhóis, tem um sujeito, que é o Miguel Jordá. Ele é bem conhecido no universo Spectrum, né? Porque ele faz o ZX-Uno, que é o clone, antes do NEC, seria o clone mais usado em FPGA, tá lá fora. Hoje acho que o NEC ainda tá o NEC hoje já tem mais clones, são aquelas placas de desenvolvimento, mais do que o próprio ZX-Uno. Mas, enfim, o ZX-Uno é um clone conhecido lá, e o Miguel Jordá tem o seu próprio core, seu próprio desenvolvimento, e na época ele questionou, né? Porque ele, na cabeça dele, ele acha que ele é o único ser vivo que pode fazer um clone em FPGA de Spectrum, falou que a gente estaria usando o código dele sem dar 120 créditos. E não é verdade. Primeiro porque a gente não usou o código dele em nenhum momento. Mas, enfim, isso gerou uma certa divisão, principalmente dos usuários espanhóis, por conta disso. E ainda hoje, ele ainda fala que a gente usa o código dele, apesar de ser completamente diferente, né? Ele hoje ainda fala que usa o código dele. Não sei em que, mas seria isso. Esse que é o problema com este ser humano específico. Agora, tem um outro ser humano também específico, que é o... Deixa eu lembrar o nome dele. Até de vez em quando ele me escreve aqui. Deixa eu ver aqui. Vale a pena. Andrew Owen. Então, vamos lá. Tem um outro ser humano específico, dessa vez é em inglês, o nome dele é Andrew Owen, que esse tema que a gente tá destruindo o universo Spectrum, criando um clone da maneira XYZ. Aí não importa o XYZ que ele não concorda, porque não foi ele que deu ideia, entendeu? Ele é autor da ULA Plus e pelo que eu conversei com algumas pessoas da época, ele chegou a criar um clone de Spectrum e ninguém deu a mínima. Isso já em 2000 e qualquer coisa. 2003, 2007. Resumindo, tem muito tempo isso. Então, acho que ele meio que ficou com, entre aspas, raiva da comunidade Spectrum por causa disso. Então, quando o NEC foi anunciado, ele foi assim, ele é o opositor, assim, levanta a bandeira quanto o Spectrum é ele, lá do lado de lá da Europa. Então, tirando esses dois e os seus seguidores, não tem lá grande problema entre os usuários. Mas esses dois são os que causam mais probleminha. Só pra ressaltar, inclusive, ele falou que queria direitos autorais sobre a ULA Plus, então simplesmente assim, vamos tirar a ULA Plus. Pronto, resolvi o problema. Tá certo. Então, só pra contar a história toda, primeiro ele falou que ele era a oposição do Spectrum NEC, o XYZ que ele não concordava, aí eu não dei bola e ninguém mais deu bola pra ele, aí como ainda tinha a ULA Plus na época, ele falou que ele queria direitos autorais sobre a ULA Plus, aí ninguém deu bola pra ele falou que se pedisse, com jeito ele dava autorização pra usar a ULA Plus, aí eu falei, então simplesmente vamos resolver o seguinte, a gente vai criar uma ULA nova, que a gente chama de ULA Enhanced, né, uma ULA avançada,
cancelada e vamos tirar o suporte ao Lula Plus. E foi assim, é assim que aconteceu. No meio de 2017, quando o projeto estava rolando, eu retirei o suporte da Lula Plus. Em um dos updates do grupo falei que não ia ter mais. E a partir dali a gente ia ter a nossa ULA, que ia funcionar de X, Y, Z maneira. E foi assim que tá indo até hoje, com alguma evolução. E você, ouvinte, achando que gente briguenta só tem na comunidade MSX, né? Gente chata só tem no pessoal do MSX, né? Errou, otário! Tá vendo? Não, mas é lá que eles se agregam. É lá que eles se agregam. É porque hoje em dia as comunidades meio que se misturam, né? Então tem alguns que são malas sem alça em todas as comunidades, né? Que se perpetuam em todas as comunidades. Alguns encrenqueiros. Passa coisa boba, né? Deixa pra lá, não sei. Mas isso é realmente, literalmente em toda a comunidade. Por exemplo, outro dia mesmo eu recebi um e-mail de um sujeito pedindo, por que você não coloca um botão de reset no seu cartucho de Atari? Na verdade, eu peguei a licença pra fazer o Unocar aqui no Brasil, né, com o Robin Edwards, e veio um brasileiro pedindo, por que você não tem um botão de reset? Pô, não tem porque o Robin Edwards não colocou. Simples assim. Então, sempre tem alguém que tá insatisfeito de alguma maneira com o que você oferece. Isso pode ter certeza. Isso me lembra a famosa história, né, do sujeito que chegou com a Tecnobyte fazendo o projeto deles da placa-mãe deles, tá lá, né, aí o cara vem falar com eles, por que vocês não botam uma interface drive na placa? Aí disseram, não, a gente vai botar IDE, já vamos colocar outras coisas no drive. Se vocês não botarem uma interface drive, eu não vou comprar essa placa. Tá bom, tudo bem, passar bem. Cara, por aí. Eu também tô lembrando de uma coisa semelhante. Um usuário de TK90X da época, da lista da falecida. Bom, falecida não porque não acabou, mas praticamente ninguém usa hoje, esse TK90X, que alguém comentou. O usuário falou assim, queria que tivesse uma interface de disco pra TK85. Aí, como na época eu já fazia alguns projetinhos, né? Aí o cara perguntou pra mim, por que você não faz Vitor True? Falei, primeiro que eu não tenho conhecimento suficiente acerca do TK85 para fazer um projeto desse tipo. E depois ia ser complicado, porque teria a parte do software, não sei o quê. Aí o professor Flávio Matsumoto, né, querido amigo nosso, comentou assim, inclusive acho que seria um bom ponto de partida se desse para usar a parte do que já foi desenvolvido pro TK90X. Aí esse primeiro usuário falou assim, então, olha como é que tá fácil, por que você não faz pra mim? Tipo assim. E ainda tinha uma coisa, e ele terminava, o mais absurdo disso tudo é que ele terminava alguma coisa do tipo assim, que se for um preço bom eu compro. Ou seja, ele queria que eu desenvolvesse pra talvez ele comprar uma se ficasse um preço bom. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Que dose, né? Acho que o pessoal dá muita sugestão pra quem faz FPGA, porque acha que é uma coisa muito simples. Que, por exemplo, você tá ali com um teclado programando, acha que é igual programar para um aplicativo de celular, né? Acho que, tipo assim, faz 10 coisas, já tá pronto uma máquina completa. E não é bem assim. Não, longe disso. Então, aí você não, tem... Não, nem o aplicativo de celular é assim, né? É verdade, acho que o meu exemplo acho que não foi nem tão bom, né? Sim. É uma fala que eu aprendi a dizer com os tempos. O ser humano tem a especial capacidade de ter ideias para os outros fazerem. Sim, é verdade. Inclusive, um bug que eu resolvi, na verdade, na época do NEC, foi que ele estava um pixel fora, a imagem deslocada para a direita. Só que, aí que entra a comparação com o emulador, né? Se fosse um software, eu simplesmente ia chegar em algum lugar e ia botar x-1, pronto, estava resolvido o problema. Mas em FPGA, a coisa não funciona bem assim. Eu descobri, depois de muito tempo, que esse bug, ele entrava na minha lista de coisas a fazer de vez em quando, né? Assim, eu olhava pra ele, vou tentar olhar isso aqui hoje. Ao procurar, eu não achava. Aí eu passava pra outro. Aí, a voltar, agora falta isso aqui, vou dar uma olhada nele. Então, quando finalmente eu descobri o problema, isso uns 3 ou 4 meses depois, eu descobri que a fase do clock estava invertida. Clock é aquela ondinha, né? Sobe, desce, aquela onda quadrada. Eu descobri que em um módulo, eu teria que inverter a fase, que é para poder os registradores lá do FPGA chegar antes, que é para poder puxar esse pixel para a esquerda de novo. Só que só fui descobrir isso quase 4 meses depois. E sendo que eu ter puxado esse clock para trás, né? Ter puxado a meia fase de clock em um módulo,
módulo implicou em diversos outros modos que usavam aquele mesmo clock. Então, o que resultou em uma correção de 1 pixel movido para a esquerda, na verdade, foi 4 meses de trabalho. Então, porque tem muita gente que fala, até em comparação com o emulador, a falar, mas emulador pode ser até mais perfeito que FPGA. Sim, pode ser mais perfeito, porque é muito mais simples de programar um emulador do que você fazer uma máquina em FPGA. Falo com tranquilidade. Te contar. É fácil. Mas se a gente parar pra pensar, cara, vai ter 50 histórias desse tipo assim. Você tá falando, tô lembrando de mais algumas aqui. Sim, porque eu acho que o povo lá que mete a cara pra fazer mesmo, acaba ficando, entre aspas, exposto demais, né? Então, a pessoa acha que a gente faz qualquer coisa aqui em 10 minutos. É fácil. Foi a brincadeira que eu falei com essa minha ex-aluna, que eu falei pra ela. Você tá estudando a ver, já pode começar a fazer hardware MSX. Fazer projetos novos. Ela, mas eu tô na primeira aula ainda. Não, já pode, já sabe mais de FPGA que 90% dos pitaqueiros. Mas é verdade, sim. Os caras acham que é assim, acham que é... Como diz uma frase que o Giovanni falava, né? Que acho que o pessoal vai ter, no caso, pegando o exemplo do MSX, o pessoal vai espetar um cartucho no MSX, aí você vai carregar o Goonies, e de um lado pra outro, o Goonies vai virar um jogo em 3D imersivo com suporte a VR e o Scambau A4, né? Gostei, faz aí. Não, inclusive, acho que essa foi uma das coisas mais perguntadas na época do NES, quando anunciou. Em outras palavras, né? O que queria acontecer com os jogos antigos? Se eles iam ficar mais coloridos, se ia ser melhor, mais rápido, não sei o que, não, nada disso. Vão ser exatamente os mesmos que seriam antigamente. A diferença é o daqui pra em diante. Vamos ver o que vai sair de software novo, mas os antigos são os antigos. Pois e de software novo tem surgido coisa bem interessante, inclusive até remakes de jogos antigos. Sim, acho que pra qualquer linha, acho que de um tempo pra cá, o pessoal meio que voltou à vida, assim, na retrocomputação, que tem, acho que sempre são períodos, né? Igual aqueles biorritmos antigos. Tipo, tem coisa que tá às vezes tá em alta, às vezes tá em baixo. Mas os últimos 2 anos pra cá, eu tenho visto muita coisa boa, tanto pra MSX, quanto pra Spectrum, quanto pra outras linhas, até pra videogame também. Tá saindo muita coisa legal. MSX, por exemplo, MSX Dev, teve ano da MSX Dev ter acho que 4, 5 jogos só. Esse ano agora pra 2019 acho que tem 10 anunciados. O recorde da MSX Dev acho que foi 21, mas assim, aumentou. E você vai ver a área de jogos Homebrew, a gente fez um episódio sobre jogos Homebrew um tempo atrás, e nos últimos 10, 12, 15 anos tinham mais de 600 jogos pra Spectrum. Assim, eu falei, caraca, isso tudo? Mais de 600. E no MSX Dev teve 120, 130, eu falei, cara, mais de 600. É jogo pra caraca. Se tu pensar que é uma plataforma que na prática as pessoas não estão tendo lucro, né? O grande lucro com isso, pelo menos. Exatamente. Tá, e que enquanto a Konami faz um jogo aí pra, sei lá, PS4, vai vender milhões, um sujeito lá na Europa vai fazer $200, 200 libras, né? Na verdade, se ele for vender, né? Tem isso também. Tem isso também, né? Que se não ficar, não tiver com visão de vender, de não querer simplesmente ser doação, download, pra ser aquele beerware que eles chamam, essas coisas assim, nem arrecada nada significativo, né? Pois é. Então, acho que às vezes tá em alta a retrocomputação, às vezes tá em baixo, mas acho que a gente tá mantendo uma certa linha de coisas legais, né? Principalmente pra Spectrum NEC, eu tenho visto muita coisa legal. Sim. Inclusive pro ZX Spectrum NEC, a gente tem cerca de 50 jogos anunciados. Alguns já estão como demo na distribuição oficial, tá lá hoje pra baixar. Alguns estão anunciados, alguns ainda são surpresa, que a gente não pode divulgar ainda. Mas são cerca de 50 jogos do NEC no lançamento. Vamos ver se realmente vai acontecer. Muito bom. Você, Franco, vai ter muito videogame por aí. Verdade. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho.
Nosso muito obrigado. Dou a minha cara pra bater. Vamos para as considerações finais, vamos fechando? Só uma última coisinha com relação ao Spectrum Next. Troco, cita os envolvidos no projeto, além de você e o Belavenuto e companhia. Bom, se tá todo mundo envolvido, realmente seria complicado. Mas tem algumas pessoas que eu poderia dar destaque, né? Primeiro, o layout, não tem nem o que falar, né? Felizmente ele perdeu o Rick aí nesse ano passado. Foi uma peça-chave, né, pro desenvolvimento. O Henrique Alicia, meu amigo de infância, eu e o Fábio, a gente fez a parte do firmware, a gente chama de firmware, né, que é o core da máquina, né? E apesar do Fábio ter andado um pouco afastado, mas a contribuição dele foi sem igual pro projeto. E a partir de um determinado momento, tem algumas pessoas, que é o Gary Lancaster, Gary Lancaster, eu não sei a pronúncia exata do nome dele. Ele faz o ZXOS, que é o que você vê após o boot. O Allen Albright, ele fez muita correção em vários detalhezinhos no FPGA, né, no VHDL em si. Mike Cadwaller, ele ajuda muito, tanto no grupo, quanto ele fez a confecção da caixa. Ele não fez o layout da caixa, fez a confecção da caixa. Fibo de Docos, que faz o manual, além de uma outra contribuição, a principal dele é o manual. Mas quem? Aí tem vários programadores. O Jim, que é na época também, tá na chamada lá do Tartar. O Jim também contribuiu muito, mas com ideias, né? Porque ele não é programador de FPGA, mas ele conhece muito os testes. Então, várias soluções, digamos assim, que ele gostaria de ver no Spectrum para programação veio dele, principalmente as instruções novas que os Spectrum Next rodam um V80 atualizado. Ele não é o V80 normal, ele tem algumas instruções que eu criei a partir de conversas que eu tive com o Jim Bailey. Kevin, que eu não lembro sobre o nome dele agora, também contribui muito com a parte de software. Mas é muita gente, é difícil lembrar de todo mundo. E toda a galera da lista de commit lá do GitLab, pronto. Não, porque eles não fazem commit no GitLab. Tá. O GitLab, especificamente, praticamente só eu faço. Geralmente, as coisas vêm pra mim, eu integro, gero um core novo e falar, isso aqui é o core da vez, né? O 2.00, 2.01 e daí vai. Mas bem lembrado, tem o GitLab, sim. O que eu pensei no GitLab do TB Blue, mas tem o GitLab do Spectrum Next, depois vou jogar lá o link lá pra gente colocar. E nesse GitLab, realmente deve ter mais gente, sim. Dá uma olhada nessa fala. Tem o Tim Gilbert, que ele fez a parte do Wi-Fi. O Gary, dessa vez é Gary Biazilli, se eu não me engano, sobre o nome dele. Ele trabalha muito com a parte sonora. Ele fez, além do software tracker, né, pro ZXNext, ele deu algumas ideias para melhorar filtro, as coisas assim, da parte do FPGA. O David Safia também trabalha muito com a parte de demo, então ele deu várias ideias, além do Mike dele, que eu já falei, para a parte de vídeo. E também cabe aí um agradecimentozinho pro César Hernandes. Ele faz o que seria o primeiro emulador do Spectrum Next, né? Ele faz o ZX, é tão difícil de falar o nome que eu nem sei. ZX, depois a gente coloca o link lá, pronto. Mas que esses são, digamos assim, o time mesmo, seriam as pessoas. Então, assim, que contribuíram ao longo desde 2007, né? Do anúncio oficial, 2006 talvez, o anúncio oficial do Next, foi as pessoas que contribuíram até hoje. E claro, tem os moderadores lá do grupo também, aí muita gente vai ser falado, que estão sempre lá ajudando a gente botando ordem lá na casa. E agora vamos para as considerações finais, né? Qual é o próximo? A gente falou um tempão sobre FPGA, sobre desenvolvimento, falando mal do pessoal que acha que FPGA é o caminho, a verdade, a vida, gente que acha que é fácil, falamos de tudo, né? E se alguém quiser começar nesse negócio? Eu quero que eu vou implementar, eu vou fazer a minha versão do Arco da Velha, computador, um XPTO, eu quero desenvolver alguma coisa. Por onde começa? Aí uma coisa que eu também não faço a menor ideia. Por onde começa? Giovanni, por onde começa? Pelo início. É mesmo? É? Tá legal. Onde é o início? Bom, a minha sugestão, logicamente, parte de hardware especificamente, é sempre bom começar com um kit de desenvolvimento. O kit de desenvolvimento é mais caro, sim, do que só as peças para montar. Mas, em compensação, você tem toda a facilidade de tudo já estar soldado para você ali. E, obviamente, tem muitos exemplos. Bom, muito também é exagero, mas tem vários exemplos dependendo da placa. Se a gente for procurar hoje as arcaicas, as Cerasic DE1, DE2, por exemplo, tá
achar muita coisa já desenvolvida para elas. Então, é um caminho a ser considerado comprar uma dessas pela facilidade tanto do hardware já estar pronto para ser usado, quanto já ter muito exemplo. Uma segunda opção seria aquelas não tão conhecidas chinesas. Existe alguns, se você procurar num site da vida de venda, você vai ver que você acha, sim, kits chineses que usam tanto Altera quanto Xilin, que são equivalentes, digamos assim, das Terazic, não iguais, né, mas equivalentes no jeito de funcionamento, que tem tudo lá prontinho para você usar, só que são chinesas, vão ser muito mais baratos e provavelmente você não vai encontrar nada pronto para elas que não esteja lá no link que o fabricante fornecer. Também é um caminho. E o terceiro caminho aí é para os fortes, seria comprar os componentes e montar a própria placa em casa. Seria esse, em termos de hardware, o como começar. Já na parte software da coisa, né? Assim, software também está chamando aqui entre aspas, na verdade é uma descrição de hardware. Se você quer começar, tem alguns livros que são free, são grátis, né? Só baixar o PDF e começar a ler. Aí dá uma olhada nos links aí do episódio. E eles também, apesar de estarem em inglês, mas pelo menos algum esforço alguém vai ter que fazer, né? Para começar a entender. E assim, tem muito código também disponível. Pode ser GitLab do Multicore, pode ser no GitHub do Mish. Tem muito autor que já publicou código-fonte, tanto de retrocomputação quanto de outras coisas também, né? Dependendo do interesse aí da galera no FPGA. Então tem muita coisa aberta que dá para olhar, pelo menos para entender o básico. Então acho que tem muito caminho a ser percorrido, mas também tem muita ajuda durante esse caminho. Então se você quer fazer a sua implementação, Carolite, fazer seu próprio MSX3? A lenda do MSX3, né? E sem considerar, um outro parênteses aqui, é que muita coisa já está pronta, né, nesse meio do caminho. Por exemplo, você está considerando o seu MSX3, você pode considerar usar Z80, que é a implementação do Z80 em FPGA. Você não precisa escrever seu próprio processador aí. Sim. Tem aquele site opencourse.org, não é? Sim, o OpenCourse tem muita coisa legal, apesar de ser a coisa meio crua. Lá o autor fala assim, esse aqui é o core do T80, por exemplo. O T80 tá lá. Esse aqui é o T80, você pode usar como substituto do Z80 em FPGA. Acabou. Não tem um exemplo de implementação, não tem como pode ser usado. Então, de repente, em vez de você usar o T80 cru, do jeito que tá lá no OpenCore, de repente você pode procurar uma outra máquina. Tipo, pode ser ter um clone do X-Spectrum mesmo, um clone de MSX, pra você ver como o Z80 está sendo usado naquele momento. Até o próprio o MC1000, por exemplo, deste que vos fala. Então, vale a pena você dar uma olhada, pelo menos no que já foi feito, para você não começar exatamente do 000. Então, acho que alguma coisa dá para você andar. Por exemplo, inclusive na época do MC1000, eu não comecei exatamente do zero. Eu já tinha olhado o Z80, já conhecia bem, e o VDG dele, eu olhei numa implementação de Coco 2, não lembro agora do nome do autor, mas tá lá no GitLab o crédito para ele, para ver como funcionava no Coco o processador de vídeo. Então, a gente não começa exatamente do zero, né? Então, sempre parte aí de algum projetinho que já esteja começado para dar uma olhada pelo menos no funcionamento, para ter uma ideia geral da coisa. Então é isso, né? Sim. Bem, Sérgio, alguém mais uma consideração? César? Apesar de ser cobra em FPGA, de levada. Ai, caramba! Mas pra rapaziada que tem um pouquinho mais aí de habilidade, eu acho que tá interessada, né? Mesmo ficando calado, eu só ouço, não falo. Quer fazer uma consideração sobre o FM? Alguma dúvida? Cara, a minha única consideração é a mesma de sempre. Então, tem um bando de gente chata e vamos falar. Não, assim, teve esses dias no grupo de MSX um rapaz que tem uma impressora 3D maior porte, tava fazendo uma impressão de um gabinete para o SX1. Aí falaram do SM. Por que não faz tentar botar o SM e tudo? Ele falou, tem que ver por causa da posição dos slots, que eu acho que é diferente. Aí vê lá, mas ele falou, é interessante, tudo lá. Seria uma coisa interessante pra pensar nisso, assim. E, como você falou, o SM é interessante por conta de estar usando componente de prateleira, de estar usando coisas que são bem mais fáceis de fazer, encontrar, tudo. É bem mais interessante. E por conta do form factor, é até mais fácil fazer algum case mod cabuloso, né? E aí eu fico pensando em ideias mirabolantes pra enfiar um SM dentro de alguma coisa muito esquisita, só pra dizer que eu fiz, tá aqui, é legal. Tem um MSX aqui dentro, é legal. Partido por eu.
eu. Fazido por eu, bem lembrado. Hoje eu procurei fazer o menor possível. O menor que dava pra fazer por conta de custo mesmo, né? Por exemplo, o MSI FX1, né? Parece que ele é bem maior, quer dizer, bem não, um pouco maior do que o SM. Se eu não me engano, ele é 17 por 17 centímetros, talvez seja isso. Enquanto que o SM, ele é 13 por 15 por 13, alguma coisa assim. Posso até confirmar a informação. 13 é quase o tamanho de um mousepad. É 17 por 2. Então, o FX1 me parece que ele é 17 por 17, não tem nada, que é o tamanho do ITX. Enquanto que o SM eu fiz por 17 por 12, foi o máximo que eu consegui apertar para caber na placa por causa de custo, né? Que quanto maior a placa, mais custo isso significa para o usuário final. Então, eu quis fazer o máximo que desse no menor espaço possível. Mas eu não vejo problema em adaptar, porque tem gente que fala, vamos colocar dentro de um Hotbit. Acho que é uma das maiores lendas aí que eu já ouvi na minha FI, né? E tem uma placa que caiba dentro do Hotbit. Já tem uma, aliás, né? A placa do Hotbit. É verdade. Tanto do 1.1 quanto do 1.2, né? Então, já tem duas placas. Então, mas, eu não vejo problema em fazer do tamanho que caiba no Hotbit, ou seja, 17 por 17, mesmo form factor do FX1. Mas a minha preocupação final sempre é o preço e quantidade. Também não adianta eu fazer e assim, vai custar R$2.000 porque só tem 3 pessoas que querem, entendeu? Esse é o problema também. Então, isso é custo, né? Certo, o problema todo vai ser a quantidade para aquele valor, né? Que é isso que fala no final das contas, né? Que o usuário quer pagar o mínimo possível, obviamente, para ser melhor, ele pode ter. Então, quando foge um pouco do custo, acaba ficando complicado. Eu falava sempre meus alunos dando aula de montagem e manutenção, eu falava para eles mostrar, eu falava de história de processadores, aí eu falava do Athlon, lá dos anos 90, eu falava, no projeto aceitava, acho que já 8 MB de memória caixa L2. Mas por que eles não colocaram? Porque ficava caro demais. Fazer um processador que ia comprar 3 pessoas no mundo inteiro a comprar. Agora, eu vou falar pra eles, agora 20 anos depois, não lembro se era 20 anos, quase 20 anos depois, agora a gente tem processador com 8 MB de caixa L2. Porque eu vou custar alto demais, gente, entenda isso. Pessoal, muitas coisas dá pra fazer, mas o custo fica alto, ninguém compra. E aí, o que o cara vai fazer com todo o investimento de, caso de um exemplo, Intel e AMD, de centenas de milhões de dólares em projeto? E só pra batatas? Não dá, né? Não tem jeito. Tem jeito, né? Eu não vejo problema em transformar o form factor em outra coisa para agradar os usuários. O problema é fazer uma coisa que é específica para 5 pessoas. Não dá. Pois é. Mas por esse caminho é possível. Então acho que é isso, né? Vamos fechando? Vamos fechando. Então, Truco, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo disposto que tá conversando com a gente, tá contando, falando, esclarecendo, explicando que FPGA é emulação. Já avisei que vai dar merda isso. Opa, não é não. Isso rendeu discussão, isso já rendeu uns papos chato pra caramba. Ai, Jesus. Isso virou piada. No grupo de Zap de MSX virou piada. Alguém ia falar, não, FPGA é emulação, não. Vai, pô, lá vem. Inclusive, eu acho interessante, assim, pra não dizer engraçado, inclusive, que o pessoal fala entre eles, mas, tipo, nunca me chamaram pra discutir sobre esse assunto. Tipo assim, as pessoas, sei, que elas querem, entre elas, resolver se a FPGA é emulação ou não, mas não chama alguém que conhece do assunto. A primeira regra pra discutir qualquer assunto é não chamar um especialista no assunto. Não vou dizer que eu sou o especialista em FPGA do mundo, mas, pô, algumas coisas básicas eu posso falar sobre o assunto, eu conheço. Eu acho curioso, no mínimo, que ninguém nunca tenha me pedido a minha opinião. Mas... Esse papo surgiu, na verdade, quem falou foi que a gente até comentou, é a ótica de um desenvolvedor, programador de software, o cara que levantou essa lebre. O pessoal de hardware, na sua grande maioria, se não todos, falam, não é emulação coisa nenhuma. O cara brincou com isso, teimou um tempo, isso aí se arrastou uma discussão longa no grupo de alguns dias, falando, e ele teimando, falando, tanto que quando um pouco tempo ele fez piada com isso até, na MSX São Paulo ele tava fazendo piada com isso, levando a brincadeira, falando lá, vamos discutir se é ou não é. Mas fala de outra coisa, aí brincou, falou disso, assim. Mas a conclusão que a gente chegou, quem vai dizer que é emulação é o cara que olha pelo lado de um programador de software. Ele vai olhar por esse lado aí e vai dizer que é. A gente sabe que não é, isso é uma coisa que nós, pelo menos do Retrotaria, já falamos lá no episódio 8, falamos, não é emulação, ponto, não é emulação e pronto. Mas sempre tem alguém que
adora uma polêmica. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. A gente que adora arrumar uma sarna pra se coçar, né? A gente ficou reclamando, falando dessa história. Mas chega de falar de que FPGA é emulação, não discutir isso aí, vambora, né? Projeção. Acabou, eu tô. Então, vou lá pensar num projeto maluco pra encomendar o pessoal que mexe com FPGA, algum projeto meio louco aí, dizer que é fácil fazer. Tudo é fácil fazer, né? E que se tiver um preço bom, você compra. Se tiver um preço bom, se for da cor que eu quero, e se tiver o que eu quero, aí eu vou pensar no assunto se eu compro. Não é mais não, mas é por aí mesmo. Mas é mesmo, sabe o que é, né? Cara, César. Pois é, eu tô indo bem, eu vou dizer agora estudar um pouquinho de ar e no final eu vou fazer a mesma coisa que o cara vai fazer. Então um projeto maluco e dizer, ó, vocês fazem meia hora aí, se tiver R$10. Bom, gente, obrigado por nos ouvirem em mais esta temporada, na 10ª temporada. Como diria o Morpheus em Matrix Revolutions, we're still here. Até mais e até o próximo episódio. Então, Truco, obrigado por ter participado, obrigado pelo seu tempo e acho que agora a gente vai gravar o próximo episódio, é isso? O gerador automático de pauta tá rodando aonde, hein? Está rodando no... Boa pergunta, eu não sei mais o que é isso. Fica fazendo as coisas FPGA. Eu vou dar boot nele e depois eu vou. Oi? A gente não fez aquela encomenda, o pessoal reimplementar o gerador de pauta no FPGA em bare metal? Estavam tentando fazer isso, mas eu acho que a caixa ficou muito grande. Meu Deus do céu, cara, a gente não consegue acertar a porcaria dessa caixa. Calma, são 10 anos de podcast, tem mais 10 anos pra gente consertar. Tudo bem, tchau. Bom, mais uma vez agradeço aqui, como já disse em outras oportunidades, sempre uma honra estar aqui com vocês. Então agradeço César, Giovanni, Juan e Ricardo pelo convite. Vamos ver, espero que esteja aqui voltando futuramente com um projeto novo, quem sabe. De repente um gerador automático de pauta. Olha, opa, aí eu vi vantagem, hein? É isso aí, meus amigos. Então, abraço pra vocês e a gente se vê no próximo. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço.